Fala pessoal, beleza? Sexta-feira aqui para encerrar a semana, né? Dia de hoje, né, pessoal, teve um gap até bem razoável, né, de baixa, né, cerca de 1.200 pontos, tá? Já na abertura, né, abriu abaixo da linha do canal anterior que vinha trabalhando, né, demonstrando bastante interesse em vendedor, né? No dia de hoje, pessoal, além da nossa bolsa, né, teve notícias, né, das bolsas mundiais, né, teve o reflexo das bolsas mundiais, né, que estavam em queda, petróleo, commodities, né, então hoje foi um dia em que a maioria das bolsas estavam em baixa, né, e isso, quando, né, sai tudo junto, tudo ao mesmo tempo, né, muitas vezes acaba refletindo também na nossa bolsa, né, apesar da nossa bolsa ter ido na contramão, né, por um bom período, né, até. E hoje, né, tivemos esse grande gap de baixa, tá? Dando a possibilidade, né, a princípio aqui não dava para entender se isso daqui seria uma lateralidade, né, mas a gente vai trocar umas ideias aqui quanto a possibilidades, né, de movimentação do preço dentro disso daqui, tá? E qual seria, né, dentro da nossa leitura, que é a melhor forma de você trabalhar isso, né, com o nosso operacional, né, tá? Hoje a gente teve, né, um canal de baixa, né, canal amplo de baixa, saudável, né? Por quê? Saudável porque as correções foram curtas e rasas, tá? As correções em si, né, elas não passaram, né, os 50%, não passaram a MM20, né, não demonstraram gaps acima da MM20 no dia de hoje, tá? Não sei aqui já no fechamento, mas isso a gente não leva em conta, né? Novos toques na LTB, né, são realização de lucro, né, gerando correção, tá? Pullbacks, né? Então, a partir desse toque aqui, da barra 3, com esse toque aqui da barra 33, né, você tinha a possibilidade de estar ligando, né, essa LTB aqui. Tá? Depois você vai ver o que acontece quando o preço chegar novamente nessa região. Tá? É dessa forma que a gente trabalha. Né? E os melhores gatilhos, né, como não está tendo rompimento de máxima, né, seriam na venda. Tá? Então vamos pensar em como que a gente poderia estar identificando isso daqui. Tá? Dia de hoje, pessoal, né, esse grande gap de baixo, como a gente falou, até então, né, já dava para pensar na possibilidade de uma lateralidade, né, aqui tá, a possibilidade de uma lateralização, né, com a máxima do dia até então. Então, para que você pensasse em alguma movimentação um pouco melhor, né, o ideal é que saísse, né, desse range inicial aqui. Tá? Então, a princípio, o preço está dentro dessa lateralidade, e pensando em lateralidade, você quer vender alto, né, e quer comprar baixo, né? Tá? Então, pensando em lateralidade, você vê o preço, né, se aproximar aqui da região da máxima do dia, né, e falhar. Tá? Ele vai acima da 20, praticamente fecha, né, com bastante pressão vendedora, né? Fecha inclusive como um PFR, né, porque ele fecha dentro do candle anterior. Tá? Então você tem aqui, né, já demonstrando uma certa rejeição somada, né, com toda essa movimentação de baixa. E se a gente pensar, né, em buscar alvos, por exemplo, alvos de possibilidade de pullback, né, buscar, no caso aqui, né, estaríamos buscando aqui resistências, né, ao preço, tá? Pensando nisso aqui, né, pessoal, o preço veio, né, aqui você tem uma grande movimentação de baixa, aí você vê o primeiro nível de correção aqui 38.2, né, poderia voltar 50%, né, e depois 61.8, afinal de contas, se você tem uma grande perna de baixa, a maior probabilidade é que você tenha pelo menos mais uma, né, e o preço não chega, né, nem no 38.2, ele chega somente, né, próximo da máxima ali do primeiro candle aqui, né, e demonstra essa rejeição, né, e a partir daqui você começa a ter, né, gatilhos de venda, aqui, tá, pessoal, a favor da tendência, né, você tinha toda uma grande perna de baixo, você teve um pullback, né, curto e raso, em relação a todo esse gap aqui que ficou aberto,
E você teve aqui alguns gatilhos de venda, né? Então você poderia vender aqui, né? Tá? O stop ficaria na máxima. Nos 5 minutos o stop está um pouco desajeitado, né? Mas você está a favor da tendência, né? O seu stop é difícil de pegar nessa movimentação. Mais gatilho de venda, mais gatilho de venda, mais gatilho de venda, né? Então se você faz essa primeira venda aqui, você tinha a oportunidade já de pegar, né? 700 pontos, né? Um pouco mais, tá? Mas você pegar 600 pontos, né, nessa movimentação até próximo do fundo duplo, né, assistindo, por exemplo, o fechamento dessa barra aqui, né, 500 pontos, aí ele rompe, né, já a mínima da região até então, né, que é essa região aqui, tá? Então, pensando em lateralidade, ele acaba rompendo, né, e fechando abaixo. E quando o preço finalmente, né, começa a andar de lado depois desse segundo toque aqui, aí você pode, né, você podia, por exemplo, né, ligar esse ponto aqui a esse ponto aqui, tá? Aí você pode copiar, né, essa linha, né, e colocar ela na máxima, tá? Desse candle aqui, né, porque é a máxima dessa movimentação que você fez a ligação dos dois pontos, né, para você ter uma noção de uma possibilidade de canal, né, tá? Dentro desse alinhamento aqui, né, ele teria o mesmo alinhamento, então é um canal de baixa, tá? Aí o preço, né, deixando uma boa perna de baixa, né, porque aí agora ele faz um rompimento, né, inclusive pode gerar alvos, né, por espelhamento, né, desse rompimento. O primeiro alvo ele já atingiu aqui, tá? O segundo alvo, né, ele veio atingir só aqui embaixo, e terceiro alvo, né, ele veio atingir já mais ali para o final da tarde, tá? Então esse rompimento desse pivô gerou alvos de espelhamento, tá? E a gente falou que dentro de um canal saudável as correções são curtas e rasas, né? Por que correção, né, pessoal? Porque você tem que ter uma boa perna para você poder chamar ela de direção, né? Então você precisa de uma perna de impulso para que a próxima perna possa ser considerada uma correção, né, do movimento, por exemplo, um retorno até a média, um retorno até os 50%, tá? Então aqui, né, você tinha a máxima desse movimento e você teve aqui a mínima dele, né? Isso aqui foi uma correção tão curta, pessoal, que não conseguiu chegar, né, nem no 38, tá? Não chegou nem no 38.2 aqui, tá? Bem curta, né? Aí você pode estender, por exemplo, toda essa movimentação de baixo, já que isso aqui foi só uma correção lateral, né? Nem dá para chamar isso aqui de pullback, porque não chegou nem na 20, tá? De tão fraco que foi essa movimentação. E você pode, né? Agora você tem toda essa perna aqui, tá? Uma perna de baixo, né? Uma puxada com duas puxadas, né? Mas ainda assim é uma perna de baixo, tá? E você poderia ver até onde veio essa outra correção aqui. E essa correção aqui chega próximo do 38.2, tá? Como essa correção chega próximo do 38.2, né, você entende que essa movimentação referente à pressão dessa perna aqui, ela é a correção, né, ela é o pullback dela, uma movimentação fraca, né, até o primeiro nível, tá, de retração do preço, né. Então, rompendo aqui, né, geraria mais novos alvos, né, geraria, né, novamente nova possibilidade, inclusive de espelhamento, né, além desse primeiro aqui, pivô rompido, tá. Então, você viu esse nível de correção, né? Até então você tinha essa máxima, essa outra aqui, mas acredito que o nível de correção, né, já seria suficiente aqui para auxiliar na tomada de decisão de se você comprou aqui, né, num trade contra a tendência. Era um trade interessante? Até era, né, pessoal? Os 2 minutos o gatilho de entrada ficou um pouco mais afastado, tá? Mas se você parar para pensar aqui, tá? Você tinha um stop de 135 pontos e um alvo de 240. E por que seria um trade interessante, pessoal? Porque eu falo para vocês, né? Os trades eles precisam de contexto, né? Você não pode sair, por exemplo, pegando um gatilho de venda qualquer contra tudo isso daqui, né? Você está tendo todo o alinhamento vendedor, você está no Fábio 4 de venda, né? Todo um contexto de venda, o preço está a maior parte do tempo trabalhando abaixo de todas as médias, né? Inclusive, tá? Se você pegar e observar as barras, você vai ver que a maior parte do dia ele passou abaixo de todas as médias, tá? Inclusive da 9. Mas aqui se torna um trade interessante por quê? Porque você tinha, né, ligado, né, essa LTB aqui, tá? Que é a que formou o canal. Então você tinha aqui um toque, um segundo toque. Aqui ele teve um terceiro toque, fez um pequeno recuo, né? Fez uma lateralidade, né? Ficou tendo inside candles, né? Só
uma lateralizaçãozinha aqui, né? Depois ele rompe, se afasta um pouco mais das médias, né? E toca aqui novamente. E quando ele toca, ele começa a demonstrar rejeição, né? Você está vendo um fechamento positivo, depois um fechamento positivo com um gatilho de compra, tá? Então você entra aqui, né? Seu stop fica aqui na mínima, né? E o seu alvo, a princípio, é a MM20. Por quê? Porque em correções curtas e rasas dentro de um canal de baixa saudável, ele vai corrigir até a 20, pode já voltar a cair, tá? Além disso, ele poderia ainda assim, né, a questão de um topo duplo aqui nessa região, tá? E tinha essa região de volume aqui também, já plotada, tá? Aqui, tá, pessoal? Aqui é só a extensão dela, né? Então, fazia sentido você entrar nesse trade aqui, tá? Para pegar essa pontuação até aqui, tá? Você tinha um alvo melhor do que 1 para 1 e você tinha o contexto necessário, né? Afinal de contas, você estaria pensando em comprar baixo dentro desse canal de baixa, né? Você não está pensando em comprar aqui em cima, né? Então faz sentido, né? Um retorno à média. Ele até sobe, né? Um pouco mais que isso, faz um pequeno pullback aqui na 9, depois sobe mais um pouco, tá? E depois, né, ele começa a dar continuidade na baixa, né? Aí ele deixa gatilho de venda aqui, a venda já pode ser nessa barra, né? Stop era de 300 pontos, né? Mas pagou, né? Muito mais do que isso, né? Se você conseguiria segurar, né? Essa movimentação aqui, para mim é ponto de saída, tá, pessoal? Porque rompimentos de LTB e canais, né, ocorrem, mas com menor frequência, tá? Então aqui a gente pensa já numa realização de lucro também, né, de quem está vendido, tá, dentro de toda essa perna de baixo aqui, tá? Então a realização de lucro acaba gerando, né, alguns pullbacks, né, e algumas entradas, tá? Na contratendência, né? Igual como gerou aqui, né, tinha possibilidade aqui, então aqui seria interessante, né, já você realizar lucro, né? Porque senão você ia assistir 425 pontos contra você, né? Você até pode pegar essa movimentação contrária aqui por 2 minutos, tá? De novo, aqui tem contexto, né, pessoal? Você está pensando, por exemplo, em comprar baixo dentro dessa lateralidade, né? Tá certo que o gatilho está aqui dos 5 minutos aqui, não deixou um stop confortável, né, que era 252 pontos, para 200 de alvo, né? Então, esse trade nos 5 minutos ele não se faz interessante, tá? Aqui nos 5 minutos, né, ele faz um PC, tá? Assim como fez um PC aqui, tá? Aqui você tem um PC de venda, se você não vendeu aqui, queria uma nova confirmação, aqui você tem um PC de venda, né, que chega até a 20, rompe ela, né, volta e fecha abaixo, né. Então uma entrada com um stopzinho um pouco melhor, até 152 pontos, né, possibilidade de 500, né, até o fundo, né, da LTB aqui, beleza? Aí aqui, o que a gente tinha que continuar fazendo, né, pessoal? A gente repete que você tem que fazer sempre a mesma coisa, né? Todos os dias a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, né, sem modificar nada. Você podia de novo, né, dentro de toda essa perna aqui de baixo, observar até onde veio a retração. A retração ela vem até a 20 até o 38.2, um nível de pullback. Então, né, você soma as informações. Ah, eu quero considerar só essa perna aqui de baixo. Beleza, não tem problema. É uma boa perna que deu uma perninha de baixo, lateralizou, então aqui é uma segunda perna, né, e ela fecha no fundo do canal. Ainda assim, né, você ainda está em níveis de correção, chegou aos 50%, não chegou a 61.8 e depois voltou a cair já com uma boa barra de ignição, tá? Beleza? Então aqui você tinha, né, mais uma possibilidade de venda, né? Isso pensando aqui nos 5 minutos ainda, tá? E por fim, né, depois de toda essa movimentação, você tem mais essa movimentação aqui de baixo, né? Onde o preço vem, né, faz toda essa movimentação aqui de baixa, né? Aqui, né? E ele volta para fazer um pullback. Esse pullback, a princípio, ele vem até o 38.2, tá? 38.2, ele acaba chegando aqui depois até os 50% e voltando para fazer um fundo duplo, né? Esse fundo duplo aqui, tá? E aqui ele rompe, né, o canal, né, porém sem dar continuidade. Então ele rompe, né, essa movimentação aqui, porém sem dar continuidade, depois fazendo fundo, assim que faz o fundo duplo, né, já deixa novo gatilho, até deixou um stopzinho interessante aqui, mas já era muito tarde, né, 170 pontos, né, você tinha aqui de alvo 224, então você tem alvo melhor do que 1 para 1, né, interessante no trade, né, você está realizando, né.
Esse outro aqui já não fica tão interessante, né? Ele já não era 269 pontos para 210, né? Então já não era um trade interessante, mas a segunda entrada, confirmando ainda a possibilidade de um fundo duplo, né? Ou seja, você tinha contexto, né, para uma falha, né, e uma tentativa de pelo menos um pouco mais de retomada, né? E faz sentido. Assim como faz sentido esses trades aqui, né, pessoal? Eu sempre repito para vocês, a localização, né, de onde você está entrando, ela é importante, ela tem que fazer sentido. E olha como ela faz, né? O preço praticamente não, né? Ele fez, né, as mínimas exatas aqui no candle 3, né? Da mínima do candle 3 ligada com a mínima do candle 33. Quando chegou no 37 ele toca, chega no 45 ele toca, o 46 ele toca aqui de novo. Aqui ele faz um pequeno rompimento, né, com o 73 e o 74, né? E aqui sim, né, ele faz um rompimento, volta, né, para fechar a questão do gap aqui, né, com a região. Depois ele vem com a barra de ignição, mas já volta também, né? Deixando aqui o fundo duplo e acaba voltando já para dentro desse canal. Então, para vocês observarem como é difícil, né, ter um rompimento de canal. E quando tem rompimento de canal, né, acontece isso que aconteceu hoje, né, pessoal? Que olha o que a gente teve aqui. A gente vinha, né, nos dias anteriores trabalhando dentro desse canal aqui também, que há tempos não era rompido, né, também, ó, tá? Há dias, né, você vê que o preço trabalha na região do fundo do canal e acaba repicando, né, acaba tendo realização de lucro, né, nessas regiões. E realização de lucro dos vendidos, né, acaba sendo compra, né, ele acaba projetando o movimento para cima, né, tá? Então aqui hoje teve alvos, né, de rompimento de pivô, né, aqui também deu o terceiro alvo desse outro pivô menor aqui, né, acabou dando aqui também nessa região, tá? Né? E agora voltamos, né, dentro desse canal de baixa, né, então isso aqui também não foi só, né, o cenário da nossa bolsa, né, pessoal, foi um cenário mais global hoje, tá? Essa preocupação de inflação, os Estados Unidos anunciou a subida de juros, né? 60 minutos, né, pessoal? 1, 2, 3 de compra, né, na região de fundo do canal. Até se faria interessante, né, se fosse continuidade aqui, até pensar algo próximo do topo do canal aqui. Até porque também está bem afastado da 9 e da 20, né, então tem espaço para ter um certo pullback aqui. E ficou esse gapzão, né, gigante aqui, aberto também, tá? E o mini dólar hoje, né, o mini dólar hoje foi extremamente direcional, né? Também, né, gap de alta, abre já acima das médias, né? Rompe a 200, continua em Fab 4 aqui até praticamente chegar no primeiro alvo de todo esse pivô aqui, ó. Tá? Tá aqui o pivô, tá? Grande pivô de baixa, né, que a gente tinha também. Ele faz o rompimento aí, chega a dar, né, primeiro alvo dessa movimentação aqui, tá? Colocar nos 5 minutos. Colocar nos 5 minutos porque isso aqui é uma movimentação que se repete, tá, pessoal? Então eu já trouxe ela aqui algumas outras vezes para vocês, né? Mas é interessante, né? A gente fazer uma reprise em alguns momentos, tá? Isso daqui, pessoal, nada mais é, tá? De que caso vocês queiram dar uma pesquisada para reconhecer melhor, tá? Isso aqui é o Fab 4, Fabulous 4, narrado pelo Oliver Velez, tá? O Oliver Velez, como eu já falei em alguns outros momentos, ele crê muito nesse cenário aqui, tá? E para ele isso daqui é o melhor cenário que existe para ele entrar, tá? Que é quando a 200 está aqui atuando como, né, suporte a uma possível queda do preço, né? O preço viesse cair até aqui, né? Ele estaria entrando em compras já a partir daqui, tá? E se o preço voltasse aqui, ele estaria comprando mais, se o preço chegasse aqui, ele estaria comprando mais, tanto que ele acredita nesse setup, tá? Então esse é um setup bastante interessante, né? Que se você, né, deixa eu só acho que corrigir aqui, que eu acredito que alguma linha aqui está errada, tá? Do plot.
Eu acabei limpando aqui algumas coisas. Eu acredito que era só essa daqui, tá? Então, aqui, pessoal, é o FAB 4 de compra. Então, aqui é autorizado você pegar todo e qualquer gatilho de compra, né? Acima das médias aqui, tá? Então, qualquer lugar que você entrasse aqui hoje, você ia ganhar dinheiro, né? Qualquer gatilho que você pegue aqui, né? Você ia ganhar dinheiro, né? Esse aqui é o cenário de um modo sempre comprado, tá? Então, se você pega aqui o primeiro gatilho e entra aqui, né? Com o stop aqui embaixo, né? O seu stop tem que estar no local correto, né? Ainda assim, você ganharia muito dinheiro, né? 120 pontos, tá? Depois ele vem aqui, dá uma pequena lateralizada, faz um pullback aqui na VWAP, deixa gatilho de compra aqui, entrada aqui. Agora o seu stop pode estar aqui, né, pessoal? Porque ele já demonstra um novo pullback, então seu fundo mais próximo é aqui, ele está protegido pela VWAP e pela 9, né? E você teria a possibilidade de muitos pontos, tá? Aqui depois de novo, né? Aqui, né? O preço vem, corrige um pouco, novo gatilho de compra, né? Mais possibilidade de muitos pontos, né? O preço não chegou nem abaixo da 20 hoje, né? Então qualquer gatilho de compra desses verdinhos aqui que você pegasse, né? Você estaria entrando, né? Numa boa movimentação, tá? Acho que o que mais daria susto seria esse último gatilho aqui, né? Esse daqui. E depois ele acabou gerando a movimentação aqui de um Power Breakout, né? Mas depois, né, se fazia interessante essa entrada aqui, né, para uma movimentação ainda de 45 pontos, né, pessoal, para o final da tarde. Então hoje foi um dia de modo sempre comprado no mini dólar, né, chegou a valores bem altos, né, hoje. Vou dar uma olhadinha no diário para ver como é que ficou. É, aquele cenário do diário, né, que vinha trabalhando só abaixo, né, das médias, né, e é interessante, né, porque quando você mantém a análise, né, por mais que a gente tenha, né, tido essa questão do cenário mundial, né, tá em baixa, né, a gente percebe que aqui no mini dólar, né, a gente tinha, né, realizado o quê? Que figura gráfica que é essa aqui, pessoal? Né? Aqui um fundo duplo, né? Então a gente teve aqui um fundo duplo, né? Dentro da movimentação do preço, tá? O preço veio, né? Fez toda essa movimentação de baixa, voltou para testar próximo dessa região e fez um fundo duplo aqui, tá? Essa regiãozinha de volume aqui também, né? Do diário. E hoje teve uma barra surreal, né? De cerca de 180 pontos ali, né? Na verdade, se você pegar do fechamento do dia anterior, dá mais de 200 pontos, né? Tá? E fecha acima da 20. Fechamento acima da 20, né? Agora tem a possibilidade da gente ter aqui, né, uma MTR. Tem a possibilidade da gente ter aqui uma MTR, né? Se ele conseguir realizar alguns fechamentos aqui acima da M20, a gente pode ter, né, agora uma mudança, né, nessa tendência aqui, né? Tem a possibilidade de termos uma reversão majoritária de tendência, né? Se a gente continuar tendo essa movimentação, né? Ainda assim, seria interessante que ele quebrasse essa linha de tendência aqui, tá? Para pensar numa movimentação de alta, né, pessoal, do mini dólar, né? Seria interessante que ele quebrasse essa linha de tendência, né, rompesse essa linha de tendência, depois mais uma movimentação de baixa, né, como um último suspiro, né, e depois, né, o início, né, ou de uma lateralidade ou de uma reversão, tá? Beleza? Dá uma olhadinha no Infut no diário. O Infut no diário também, né, pessoal? Cerca de 3.700 pontos, né, da mínima a mínima, né? Veio aqui já testar aqui o início, né, dessa movimentação de alta, fechando aqui em cima, deixou esse big gap aberto, né? E agora deixa também a possibilidade ainda de um fundo duplo ainda nessa região aqui, né? Tá? Ainda assim, né, ainda tem essa movimentação de alta aqui, né? Então, ainda se falando em correção, né, hoje o preço chegou exatamente ao 61.8 do macro aqui, tá?
Se vocês observarem essa movimentação toda aqui, agora a gente está falando de toda essa perna de alta, tá? Tudo isso daqui como sendo uma perna de alta. Tá? Talvez fique mais fácil até de visualizar aqui no semanal, tá, pessoal? Se a gente joga para o semanal, acaba ficando até um pouco mais esticado aqui o movimento, né? Porque aí pega o final de outras semanas ali, tá? Então, o preço chegou, né, na região dos 50% em 61,8 dessa movimentação aqui, tá? Então, de certa forma, ainda há, né, uma possibilidade dessa movimentação ainda assim ser uma movimentação de alta, tá? Não muito boa, né? Afinal de contas, ela já está vindo aqui no último nível de correção. O ideal era que isso aqui parasse, né? Aqui na região do 38%, 50%, tá? Mas não foi o que houve, né? E ficou esse gapzão aberto aqui, né? Que em algum momento vai ser fechado, né, pessoal? Beleza? Então se atentem, né, ao cenário, né? Às vezes não entendeu alguma coisa, né? Que nem hoje de manhã, né? O grande gap de baixa, né? Poderia ser só uma lateralidade aqui, né? Se for uma lateralidade, você quer pensar em vender alto, né? E quer comprar baixo, tá? A lógica, na verdade, é bem parecida, né? A lógica do canal de baixa com a possibilidade de você estar trabalhando uma lateralidade, né? Então, ó, aqui pelos 2 minutos, né, a mesma movimentação, tá? Que é essa máxima aqui, né, o preço chega. Então ele te deu a venda, né, na verdade, aqui bem mais alta, tá? A venda acabou ficando aqui, tinha stop de 270 pontos, né? E acaba pegando quase 1000 aqui, né? A pontuação fica melhor, né? Quando você vem para time frames menores, normalmente se encurta um pouco o seu stop, tá? Foi legal também porque afastou bem das médias, né? E ainda não tinha um bom alinhamento para esse preço continuar subindo aqui nos 2 minutos, tá? Aqui, tá, pessoal? Normalmente quando ele volta, né? Quando ele faz esse tipo de rompimento aqui com a 50 acima, né? Ele teria que voltar para fazer um pullback, né? Provavelmente ele poderia falhar ainda nessa máxima aqui, né? Para poder ter continuidade. Mas no caso ele já deixou um gatilho de venda aqui, né? Tá? E uma boa possibilidade, né? Só para vocês darem uma olhadinha aqui nos gatilhos dos 2 minutos aqui, tá? Que interessante também, ó. Aqui, né, pullback curto e raso. Nos 2 minutos você consegue ver umas pernas um pouco menores, né? E você vê algumas pequenas correções aqui no meio do caminho, né? Chega até o 38,2, volta a cair, tá? E você vê, né, algumas movimentações, né, um pouco mais nítidas, né, pessoal, quando a gente tira tanto o zoom, né, vindo para time frames menores, né? Aqui de novo, uma boa perna de baixa, tá? Ele corrige até quase os 50%, volta a cair, deixa gatilho. Isso aqui é um PC, tá, pessoal? A gente já trabalhou isso daqui com vocês, né? Esse toque aqui na MM50, tá? Nos 2 minutos, né? Essa movimentaçãozinha aqui, tá? Nada mais é do que um toque na MM20 nos 5 minutos, tá? Então eu sei que tá rolando um PC aqui, né? Eu sei que rolou um PC aqui nos 5 minutos, né? Se eu pensar nessas 3 barras aqui, né? Quando eu vejo esse fechamento aqui, com esse gatilho, então eu sei que ativou um PC. Lá nos 5 minutos eu tenho um stopzinho aqui de 119 pontos, né? E uma possibilidade de mais de 500, tá? É só para vocês visualizarem, né? Esse PCzinho aqui, tá, pessoal? Tá? Aquela região que a gente marcou ali nos 2 minutos, tá? Que é aquele toque na MM50. Por isso que a gente usa algumas médias para poder, né, se localizar melhor, beleza? Aqui de novo, né? Aqui vai ter chegado próximo, né, da 50, porque aqui mal chegou na 20 também, né? Aqui, ó, tá vendo? Então, conforme o tempo vai passando, né, vocês vão pegando esses macetezinhos aqui, né, e já consegue visualizar, né, que você está tendo um PC aqui nos 5 minutos, né? Assim como, né, a gente já trabalhou também, que quando tá uma tendência muito, muito forte, o preço só chega até MM9, né, e depois já volta a cair, né?
por exemplo, igual a essa região aqui, tá? E quando o preço chega na MM9, nos 5 minutos, a gente sabe que nos 2 minutos a gente está trabalhando com PC na MM20, né, pessoal? Aqui, né? Aqui o preço vem até acima da MM20, não deixa gap, tá? Sempre voltando para fechar a MM20 e sai com essa barra de ignição. Então gatilho aqui 129 pontos, né? E quase 300 pontos aqui de ganho, tá? Beleza, pessoal? Valeu!